Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje vamos continuar o nosso estudo da Lei Orgânica do município de Cariacica. Nesta aula, continuaremos a estudar o título 3 do Governo Municipal, capítulo 2 do Poder Legislativo. Esse capítulo ele é enorme, tem diversas seções que subdividem ele. Já vimos duas. E hoje chegamos à seção 3, que trata das reuniões. Caso você não tenha visto ainda as aulas anteriores, convidamos vocês a clicarem no link e verem as nossas aulas que chegam até este momento. Também pedimos para vocês o seu apoio através do like, não custa nada, dá um tapinha nele e ajude assim o nosso canal. Também compartilhe com quem também esteja estudando e comente, faça sugestões, inclusive de temas em que vocês teriam interesse em ver nas aulas. Podem fazer também sugestões para que possamos melhorar. De qualquer forma, agradecemos muito a interação de vocês. Dito isso, vamos passar ao conteúdo do estudo de hoje. Essa parte da lei orgânica não tem muito jeito. Infelizmente, é uma parte que lida muito com decoreba. Vocês vão ter que decorar este trecho da lei. Muitas questões de lei orgânica são decoreba. Então, o que a gente sempre sugere é, primeiro, fazer uma leitura de reconhecimento da lei. No primeiro momento, você vai ler a lei e não vai conseguir compreender muito, mas vai se familiarizar com ela. Em seguida, se faz uma nova leitura, dessa vez compreendendo melhor a lei, e depois se fazem várias leituras para que se memorize os artigos. Através desses vídeos, a nossa intenção é auxiliar vocês nas duas primeiras etapas, se familiarizar com a lei e entender ela um pouco melhor. Inclusive, convidamos que se veja novamente o vídeo, caso você não tenha compreendido muito bem, de forma que as demais leituras você já tenha a noção do que você está lendo e facilite assim a memorização. Certo, então vamos para o artigo 15. A Câmara Municipal de Cariacica reunir-se-á anualmente na sua sede, independentemente de convocação, de 2 de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Aqui nós temos alguns comentários a serem feitos. A primeira questão é que essa reunião ao qual o artigo 15 se refere, na realidade, é a sessão legislativa, não é uma reunião única, individual, e sim a reunião da sessão legislativa. Tanto, e se vocês se lembram das aulas passadas, nós vimos que cada ano possui uma sessão legislativa e que essa sessão legislativa ela é subdividida em 2 períodos. E aqui no artigo 15 nós vemos esses 2 períodos, de 2 de fevereiro a 15 de julho, o primeiro período, e o segundo período de 1º de agosto a 20 de dezembro. Essas datas é necessário sim decorar. É importante a gente lembrar então que essa reunião da sessão legislativa ela é anual e independente, afinal de contas os vereadores eles são votados para que exerçam o seu ofício, então anualmente eles precisam comparecer para esse trabalho e isso independe de serem chamados. Inclusive um comentário, vamos lembrar que os vereadores são os representantes do povo. Logo, se a gente tiver isso em mente, toda essa parte que trata do legislativo começa a fazer um pouco mais de sentido se nós mantivermos sempre isso em mente. Vamos então para o parágrafo 1º. As reuniões marcadas para as datas fixadas neste artigo serão transferidas para o 1º dia útil subsequente. Ou seja, quando as datas previstas lá no artigo 15, 2 de fevereiro, 15 de julho, 1º de agosto, 20 de dezembro,
cair em algum feriado, algum dia não útil, transfere para o dia subsequente, para o primeiro dia subsequente. Não adianta, no sentido de não voltar. E isso tanto faz se é para o início das atividades ou se é para o final. Como já mencionado, essa parte da lei vai exigir bastante memorização. Então, se possível, estude a lei em algum dispositivo ou impressa, de forma que possa ser tomado notas que ajudem a fazer essa memorização. Parágrafo 2º. Sessão legislativa ordinária não será interrompida enquanto não for deliberado sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e o orçamento anual para o exercício subsequente. Bom, alguns comentários sobre esse artigo. O primeiro ponto é: sessão legislativa ordinária se refere ao período normal de trabalho. Sempre quando vocês verificam essa palavra ordinária, ela está se referindo ao do dia a dia, a da ordem do dia, o normal. Por isso que tem a ordinária e a extraordinária. E aqui é importante a gente ver que ela está mencionando que ela não vai ser interrompida, então, essa sessão legislativa, mesmo que tenha aquele prazo final, do finalzinho de dezembro, 20 de dezembro, ela não vai ser interrompida enquanto não for deliberado sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual. A gente já viu na aula anterior que o orçamento da Assembleia Legislativa compõe o orçamento do município, o orçamento anual. E fizemos alguns comentários sobre isso. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual são leis que são escritas pelo Executivo e enviado para a Câmara para ela analisar e fazer as suas mudanças. Nessas leis é que o governo vai dizer onde pretende gastar o dinheiro e quanto ele pretende receber, através dos seus tributos, através de transferências. E o governo ele não pode fazer nenhum gasto que não esteja no orçamento anual. Portanto, caso a Câmara não vote a Lei de Diretrizes, que serve como base para fazer o orçamento anual, e tampouco vote o orçamento anual, o governo basicamente teria que parar no exercício subsequente. Se não tiver um orçamento anual pronto, o Executivo não pode efetuar nenhum gasto no ano seguinte. Por isso, a sessão legislativa ela não pode se interromper, ela não pode terminar sem que isso tenha sido deliberado pelo Legislativo. No caso da Câmara não ter conseguido apreciar a Lei das Diretrizes Orçamentárias e o orçamento dentro da sessão ordinária, é necessário convocar sessões extraordinárias até que isso seja votado. Falando em sessões ordinárias e extraordinárias, eis o parágrafo 3º. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, conforme dispuser o regimento interno. Então, nós temos 4 tipos de sessões. As ordinárias, que são as reuniões do dia a dia padrão, as extraordinárias, que se referem à posse do prefeito, vice-prefeito, e convocada para alguma matéria especial, como, por exemplo, no caso da votação do orçamento anual, caso ele não tenha sido apreciado dentro das sessões ordinárias. Mas, eventualmente, pode acontecer alguma situação de emergência, alguma situação diferente, que seja necessário fazer uma votação antes de chegar o dia da sessão ordinária. Temos também as sessões solenes e especiais. Essas sessões normalmente se referem a comemorações, homenagem, recepções de convidados. Na prática, não tem muita diferença entre uma e outra. E tampouco é necessário saber. Estou comentando, na verdade, o que é cada uma das sessões, para que seja um pouco mais fácil de vocês lembrarem. Ordinárias, do dia a dia, extraordinárias, que são convocadas para um assunto específico, e as solenes e especiais, que são para homenagens e recepções. Mas, na hora da prova, como eles estão pedindo a lei orgânica,
E aqui na lei orgânica diz que vai ser conforme dispuser o regimento interno. Para saber exatamente para que vai ser usada cada um desses tipos de sessões, teria que ler então no regimento interno da Câmara, que se não está sendo solicitado no edital, pode ser ignorado. Um último comentário sobre esse artigo é referente à comparação com outras leis orgânicas. Normalmente a gente vê esses 4 tipos de sessões, até porque são cópia do que tem dentro do Congresso Nacional. Mas a finalidade delas costumam mudar. Inclusive, no município de Cariacica, a sessão extraordinária é usada para a posse do prefeito. Em muitos municípios não é assim. Em muitos municípios a posse é através de uma sessão solene, porque as sessões solenes e especiais normalmente se caracterizam por ser sessões onde não há votação, não há deliberação de lei. São reuniões onde eles não fazem nenhuma votação. Enquanto que na ordinária e a extraordinária, normalmente existe uma pauta para que eles deliberem sobre projetos de leis e votações. Então, isso é uma coisa que muda de município para município. Parágrafo 4º. O regimento interno disporá sobre o uso da tribuna para a manifestação popular. Esse parágrafo joga para o regimento interno a organização de como que o povo vai poder se manifestar, como alguém vai solicitar para falar na tribuna ou apresentar algum documento. Então, todos esses ritos, protocolos, vão estar registrados dentro do regimento interno. Esses parágrafos, artigos que fala que o regimento interno, a lei, o decreto disporá, eles normalmente acabam ficando muito vago, porque simplesmente eles terminam nisso, diz, o regimento vai dispor sobre o uso da tribuna para manifestação popular. E às vezes a gente fica esperando, como assim? Daí, para saber como que se daria essa manifestação, teria que ler lá o regimento interno. Mas no caso da prova, se está sendo solicitado só a lei orgânica, a resposta para isso é simplesmente decorar que isso vai ser regulado por regimento interno. Parágrafo 6º. No primeiro ano de cada legislatura, a Câmara Municipal de Cariacica, independentemente de convocação, reunir-se-á em sua sede nos períodos de 2 de janeiro a 16 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Aqui nós temos um novo conjunto de datas. No primeiro ano, então, o vereador ele foi escolhido por voto no ano anterior e assumiu na Câmara. Nesse primeiro ano, a reunião não vai se dar lá no dia 2 de fevereiro. No primeiro ano vai ser de 2 de janeiro a 16 de julho. Então, começa um mês antes e até vai um dia depois. Depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Até vamos ver se o final ali também muda. De fato, o final da sessão também é um pouco depois, é 22 de dezembro. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Decorar também. Nesse caso, até é interessante, porque como nós vamos ter 2 conjuntos de data, nós podemos comparar um com o outro, e isso até pode ajudar na memorização. Então, nós temos o primeiro conjunto ordinário normal, e nós temos o especial, que é para o primeiro ano de mandato. No caso, esses parágrafos e artigos que tratam de datas, não tem jeito, é necessário decorar. Então anotem, comparem uma data com a outra, tentem fazer um calendário das datas do município, que tendo algum parâmetro para vocês fazer alguma comparação, já fica um pouco mais fácil de fazer a memorização dessas datas todas. Artigo 16. As sessões da Câmara terão suas atas publicadas preferencialmente no Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal e disponibilizadas no sítio eletrônico, no site da Câmara Municipal, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria de 2/3 de seus membros, em votação aberta e nominal, quando ocorrer motivo relevante de preservação de decoro parlamentar. Ok, é um artigo longo, vamos comentar um pouco sobre ele.
Primeiro, as sessões da Câmara terão suas atas publicadas. Para quem não sabe o que é uma ata é um documento redigido onde ele descreve toda uma reunião. Descreve quando, onde, quem participou, o que falou, o que foi deliberado. Então, num exemplo de ata que nós temos, vai estar dizendo, na data tal, em tal lugar, se reuniram fulano, fulano e fulano. O presidente iniciou a sessão expondo tal assunto. Ciclano se apresentou a favor do assunto, onde foi seguido por ciclano, ciclano, ciclano. E vai sendo assim. É, na verdade, um documento extremamente tedioso de ler, mas muito importante, pois é nele que vai ter o registro do que efetivamente aconteceu na reunião. Mas no caso da Câmara, a gente tem aqui escrito na lei que as sessões elas têm que ter ata. E essas atas precisam ser publicadas. Preferencialmente, reparem nesses termos que tem na lei: preferencialmente, exclusivamente, independentemente. Eles são termos que são totalizadores ou que às vezes relativizam. Nesse caso, ele coloca que é preferencialmente, ou seja, não é obrigatoriamente, preferencialmente, no Diário Oficial do Poder Legislativo, que é uma espécie de jornal do Poder Legislativo, que hoje em dia dificilmente eles imprimem isso. Normalmente esse Diário Oficial é um documento eletrônico, tem inclusive um sistema específico de Diário Oficial, onde eles vão registrar todas essas atas. E também, preferencialmente, isso vai ser registrado no Diário Oficial e vai ser disponibilizada no sítio eletrônico da Câmara Municipal, salvo deliberação em contrário. Então, preferencialmente vai ser publicado no Diário do Poder Legislativo Municipal. Mas, se tiver deliberação em contrário, não. Só que, o que é essa deliberação em contrário? É os vereadores decidirem que não vão publicar ali no Diário Oficial. Porque, sei lá, pode ter acontecido um episódio muito vexaminoso lá que foi obrigado a encerrar a Câmara e eles acham melhor não mencionar isso em lugar nenhum. Simplesmente dizem que não aconteceu a sessão, que teve que ser interrompido. Mas nesse caso, não é de qualquer jeito. A maioria absoluta lá da Câmara, 2/3, tem que ter uma grande quantidade de vereadores. Como a gente viu, são 19 vereadores, então 2/3. Isso daria 14 vereadores teriam que se opor a publicar no site. E então tem que ter uma votação aberta e nominal, ou seja, eles votam se identificando, dá para saber quem é a favor de publicar a ata e quem foi contra. Termina aqui o artigo mencionando que tem que ter um motivo relevante, mas o motivo relevante, quem vai decidir se é relevante ou não para publicar ou deixar de publicar a ata, são os vereadores. Artigo 17. As sessões da Câmara Municipal só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Ou seja, tem que ter um quórum mínimo, uma quantidade mínima de vereadores para que ocorra uma sessão. Se são 19 vereadores no município, 1/3 seria 6 e pouquinho, 7. Então teriam que ter pelo menos 7 vereadores para que se abra uma das sessões. Então, guardem esse número, que é para a quantidade mínima de vereadores para que ocorra a sessão. Nós veremos em outros momentos essa questão de 1/3, 2/3. 2/3, inclusive, nós vimos agora há pouco no artigo 16. Nós vamos encontrar esses termos várias vezes. No caso, para haver uma sessão, 1/3. Parágrafo único. A critério do chefe do Poder Legislativo Municipal, quem é esse chefe? Normalmente o presidente da Câmara, o presidente da mesa. As sessões de que tratam o caput desse artigo serão realizadas preferencialmente, de novo, preferencialmente, de maneira presencial, podendo ocorrer de forma telepresencial, remota, ou semipresencial, híbrida, conforme dispuser o regimento interno. Então, aqui uns comentários sobre esse parágrafo. A critério do chefe do Poder
Legislativo Municipal. Como mencionado, normalmente vai ser o presidente da mesa. Porém, se ele estiver faltando, lembrando da mesa, né, vamos retomar ali a mesa. Se lembram da mesa? É composta pelo presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro, segundo e terceiro secretários. São os 5 vereadores que compõem a mesa da Câmara. Então, a critério do presidente da mesa, ou do vice-presidente que estiver substituindo ele, né, as sessões desse artigo serão realizadas preferencialmente de forma presencial. Ou seja, quem decide inicialmente é o presidente, se vai ser presencial, se vai ser telepresencial ou remota. Lembrem disso, que as sessões não precisam ser presenciais, não é obrigatório os vereadores todos estarem lá, salvo alguma disposição em contrária. Provavelmente tem matérias onde é que exigem que todos estejam presencialmente na votação, mas isso a gente vai verificar depois na lei se tem algo a respeito. Chegamos então à seção 4 da Sessão Legislativa Extraordinária. Artigo 18. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: 1. Pelo chefe do Poder Legislativo Municipal, o presidente da Câmara, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito do município. 2. Pelo chefe do Poder Legislativo, de novo, o presidente da Câmara, em sessão ordinária ou fora dela, na forma do regimento interno. 3. Pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Opa, aqui é o chefe do Poder Executivo. Quem é ele? O prefeito. Quando este a entender absolutamente necessária, dependendo sempre de ampla justificativa. E 4. Pela maioria de seus membros, em caso de urgência ou interesse público relevante devidamente comprovado. Esse artigo, então, vai começar a regrar como que vai funcionar a questão das convocações extraordinárias da Câmara. Vamos só deixar bem claro, a Câmara normalmente tem uma data de funcionamento, um dia da semana, um horário, às vezes mais. Essas são as sessões ordinárias. Porém, dependendo a situação, as quais a gente tem algumas listadas aqui, pode ser convocada uma sessão extraordinária. Aí a gente já tem a primeira diferença. Na sessão ordinária, não é necessário convocação. Os vereadores simplesmente sabem os horários e os dias em que devem comparecer. Já na extraordinária, eles precisam ser convocados. É necessário que seja dado um aviso a ele e logo vamos ver como vai se dar este aviso. E para que vai servir essa sessão extraordinária? É para qualquer coisa? Não, a gente tem aqui listados alguns motivos para haver essa convocação. Um é para o compromisso e a posse do prefeito. O presidente da Câmara ele também pode convocar uma sessão extraordinária dentro de uma sessão ordinária, ou seja, durante uma sessão ordinária ele vê que de repente não vai cumprir o prazo para votar determinada lei. Nem no exemplo, vamos pegar aquele exemplo que a gente já viu agora há pouco sobre as leis de orçamento. Então ele verifica que não vai dar tempo de votar dentro do prazo, então ele convoca uma sessão extraordinária. Essa convocação, o presidente da mesa pode fazer dentro de uma sessão ordinária ou fora. Ele convoca a sessão extraordinária para a posse do prefeito, ou ele convoca dentro de uma sessão ordinária ou fora dela na forma do regimento municipal, que vai informar quando ele vai fazer essas convocações. Mas nós também temos mais duas pessoas, digamos assim, que podem fazer essa convocação, que é o chefe do Poder Executivo, o prefeito, quando esse entender absolutamente necessária, dependendo sempre de ampla justificativa. É aquela situação, se aconteceu uma situação de calamidade pública, que infelizmente tem acontecido bastante aqui pelo Brasil, e a Câmara precisa votar um orçamento extra para poder ajudar as pessoas vítimas dessa calamidade.
Então, o prefeito ele pode, então, convocar a Câmara para fazer essa votação, e esse motivo vai ter que estar sempre justificado. O prefeito não pode simplesmente mandar os vereadores se juntar sem motivo nenhum. Sempre vai ter que estar justificado para o prefeito fazer essa convocação. Aqui tem uma coisa que é interessante. Eu gosto de comparar, porque comparando a gente consegue memorizar melhor. Reparem que onde trata ali do chefe do poder legislativo, do presidente da Câmara, ele não fala sobre os motivos para convocar. Fala ali sobre a questão da posse do prefeito, enfim, mas depois ele só fala que ele pode convocar na sessão ordinária ou fora dela, mas ele não fala nada de que ele precise justificar. Então dá para se entender que o presidente da Câmara pode convocar sessões extraordinárias com uma certa facilidade maior. Já o prefeito não, esse daí, por aquela questão dos poderes serem independentes, o prefeito, quando ele faz uma convocação extraordinária, ele está meio que interferindo ali no legislativo. Então, ele não pode fazer isso gratuitamente, ele tem que ter uma justificativa que vai ser o interesse maior do município. Por fim, nós temos ainda a maioria de seus membros, em caso de urgência ou interesse público relevante devidamente comprovado. Lembrando que os vereadores eles são representantes do povo. Então vamos pegar aquele exemplo ali da calamidade. Acontece uma calamidade enorme no município. O prefeito se cala, desaparece, não está em lugar nenhum. O presidente da Câmara também não se mexe, seja porque está desaparecido ou por qualquer outro motivo. Então ninguém vai fazer nada? Não. Os outros vereadores, os demais membros da casa, se tiver a maioria deles concordando, eles podem chamar então para que haja uma convocação extraordinária para deliberar sobre este assunto. Normalmente a gente tem essa questão da maioria dos membros, né? Afinal de contas, a maioria dos membros representa bem essa questão democrática deles serem os representantes do povo. Então, quando tu tem a maioria dos vereadores, tecnicamente seria a maioria da população exigindo que os vereadores deliberem sobre um assunto. Mas aqui no caso da maioria dos membros, nós também vamos ter aqui a necessidade de que seja comprovado. Tem que estar justificado também essa convocação. Então, para matar aqui essa questão do artigo 18, a convocação extraordinária ela pode ser feita pelo presidente da Câmara, ou o chefe do Legislativo, pelo prefeito, ou chefe do Executivo, ou pela maioria dos membros. Parágrafo 1º. A convocação extraordinária far-se-á preferencialmente, novamente, preferencialmente, mediante notificação escrita aos vereadores, seja pessoal ou virtual, por meio de aplicativos de mensagens, está permitido convocar eles por WhatsApp, endereços eletrônicos institucionais, ou seja, o e-mail da Câmara, ou outros meios legais, com antecedência mínima de 24 horas. Isso aqui também é bem importante, então vamos ver esse parágrafo. Inclusive, esse parágrafo aqui ele é bem interessante para a gente explicar essa estrutura da lei, porque nós temos lá no caput deste artigo a explicação sobre a convocação, apresentando a convocação extraordinária. E nos parágrafos nós vamos ter explicações de como se fazem essas convocações. E neste caso aqui ele já está dizendo como é que a gente vai fazer. Então tem que fazer uma notificação escrita, preferencialmente, né? Que seja pessoal ou virtual, então tanto faz, não precisa entregar uma cartinha pessoal, pode ser virtual, pode ser por WhatsApp, pode ser por um endereço eletrônico institucional, não endereço eletrônico pessoal, e tem outros meios legais, que daí eles não dizem quais são esses outros meios, a gente só sabe que são outros meios, e o ponto aqui, antecedência mínima de 24 horas, ou seja, pode ser convocada para o dia seguinte. Não se pode fazer uma convocação extraordinária para o mesmo dia. Tem que ser, no mínimo, 24 horas. Mas para o dia seguinte dá. Não precisa de 2 dias, não precisa 3 ou uma semana. Enfim. Então,
Essa antecedência mínima de 24 horas, memorizem. Parágrafo 2º. Fica vedado, ou seja, proibido a qualquer título quer dizer por qualquer motivo. Então fica proibido por qualquer motivo o pagamento de remuneração aos vereadores por sessão extraordinária no período de recesso. Ou seja, não cabe aos vereadores ficar recebendo hora extra por fazer sessão extraordinária no período de recesso. Isso aí, inclusive, era uma coisa que acontecia bastante antigamente, quando não tinha lei de responsabilidade fiscal, de os vereadores eles não votar as coisas dentro das sessões ordinárias, para depois ficar convocando sessão extraordinária e receber a mais. Então aqui está vetando, a maioria das leis orgânicas veta hoje em dia o pagamento de remuneração para os vereadores por sessão extraordinária, justamente para evitar esse abuso. Parágrafo 3º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocada, após pareceres prévios das comissões técnicas, sendo vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Aqui o que nós temos? Na sessão legislativa extraordinária, ou seja, na sessão extraordinária, a Câmara ela só pode deliberar, só pode tratar sobre a matéria da qual foi convocada. Se foi convocada para tratar sobre orçamento, só vai se falar sobre o orçamento. Não pode se trazer outros assuntos junto. E isso vai ser após os pareceres prévios das comissões técnicas. Ou seja, lembram lá das comissões que a gente falou? A gente vai ter mais ela para as próximas aulas. Mas lembre que quando a lei ela chega para ser votada, deliberada, ela precisa antes ter passado pelas comissões. E normalmente dentro da sessão ordinária, as comissões, por vezes, elas fazem pareceres ou se manifestam durante a sessão ordinária. Aqui, não, aqui ela já tem que fazer o parecer antes de chamar para a sessão extraordinária. Ou seja, é para chegar lá pronto para que a Câmara realmente só faça o que tem aqui, só delibere ali aquele assunto o mais rápido possível. E finaliza aqui, colocando mais uma vez, que é sendo vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Mais uma vez, nós temos aqui uma vedação para que os vereadores não recebam pagamento para a sessão extraordinária, justamente para evitar aquele problema que foi comentado antes. Chegamos então no artigo 18A. Salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria dos votos presentes a maioria dos seus membros. Então, vamos ver isso aqui. A gente viu anteriormente que as reuniões elas precisam de pelo menos 1/3 dos vereadores. Mas aqui está mencionando sobre como vai ser feita a deliberação na Câmara, ou seja, as votações, como eles vão decidir. E aqui eles mencionam, deliberações vão ser tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Ou seja, nós temos que ter a maioria absoluta dos membros, não basta ter só aquele 1/3 para haver deliberação. Para fazer a reunião, basta 1/3. Mas, para deliberar algum assunto, é necessário que a maioria absoluta dos membros estejam presentes. E aí eles fazem a votação e a maioria dos presentes decide o assunto, salvo disposição em contrário. Ou seja, vai ter situações onde não vai bastar esta maioria simples dos presentes. Vai ter questões que são mais complexas, que exigem 2/3 dos vereadores, ou precisam então da maioria qualificada, que são questões que nós veremos posteriormente no estudo do processo legislativo. Parágrafo único. É vedado o voto secreto nas deliberações da Câmara Municipal. Esse parágrafo que é bem interessante, né? Porque ele não coloca nenhuma observação, ele simplesmente diz que é proibido ter voto secreto nas deliberações da Câmara. Aqui concluímos mais uma aula. Em breve teremos a continuação do estudo da Lei Orgânica e também já estamos preparando uma aula sobre estatuto. Foi nos solicitado nos comentários uma aula sobre vacância e provimento de cargos que estamos providenciando para breve.
Acredito que até sábado vai sair no canal. Então fiquem atentos, se vocês têm interesse neste assunto, vão lá e confiram o vídeo quando sair. Mas nós não vamos deixar de continuar com o nosso estudo da lei orgânica, que deve sair semana que vem um novo vídeo sobre o assunto, onde continuaremos estudando o poder legislativo. Peço mais uma vez a colaboração de vocês, deixem o like, ajuda demais a gente, deixem os comentários, peçam assuntos que vocês têm interesse em estudar e compartilhem o vídeo. Muito obrigado, pessoal, até a próxima.